Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roger. Seja bem-vindo ao canal do História do Ocultismo. E hoje nós vamos ler um artigo da Blavatsky, que é da experiência dela sobre o espiritualismo americano e a sociedade americana. E é muito interessante, vocês vão gostar muito, tá bom? Então vamos continuar. Vamos começar, né? Ela começa. De uma carta recebida, na verdade, esse artigo apareceu no jornal, certo? E eu traduzi. E isso é o que o editor está falando. De uma carta recebida de Madame Blavatsky, na semana passada, extraímos os seguintes trechos, sendo apenas a limitação de espaço que nos impede de publicá-la na íntegra. Está escrita em seu estilo habitual, vívido e eloquente, e suas opiniões expressas são dignas de estudo atento, muitas delas sendo plenamente coerentes com o verdadeiro estado das coisas. Ela diz, né? Vamos começar. O que ela diz? Esse aqui é o editor e o que ela vai começar a dizer. Então, ela começa. Fiz apenas meu dever. Primeiro, para com o espiritualismo, que defendi o melhor que pude dos ataques da impostura sob sua máscara demasiado transparente de ciência. Quem estava fazendo esses ataques? São vários cientistas, mas o principal dele é o Dr. Beard. Depois, para com dois médiuns indefesos. Quem são esses dois médiuns indefesos? São os irmãos Ed, certo? E caluniados, sendo que essa última palavra está se tornando em nossos dias rapidamente sinônimo de martírio. Por quê? Porque os médiuns estão sendo atacados por pessoas céticas, materialistas da época, e eles acabam se tornando mártir porque são ridicularizados, as pessoas acabam não aceitando os médiuns, tá? Em segundo lugar, dei minha pequena contribuição para abrir os olhos de um público indiferente quanto ao verdadeiro e intrínseco valor de um homem como o Dr. Beard. Ela está falando assim, o Dr. Beard não é uma pessoa confiável para as pessoas procurarem a verdade. É isso que ela está querendo dizer, tá bom? Que era um cientista. Mas ela fala, né? Sou forçada a confessar que realmente não acredito ter feito qualquer bem, ao menos qualquer bem prático, ao espiritualismo em si. E jamais espero realizar tal façanha, mesmo que continuasse a bombardear por toda a eternidade os jornais da América com meus desafios e refutações das mentiras contadas pelos chamados desmascaradores científicos. Ou seja, a ciência estava sendo utilizada na época era para tentar acabar com o espiritualismo, certo? Mas ela fala que talvez a força dela não seja suficiente. E ela continua. É com profunda tristeza no coração que reconheço este fato, pois começo a pensar que não há remédio para isso. Por mais de 15 anos, venho travando minha batalha pela bendita verdade. Viajei e a preguei, embora nunca tenha nascido para ser conferencista. Desde os picos cobertos de neve das montanhas do Cáucaso até os vales arenosos do Nilo. Ela está falando das viagens dela. Comprovei sua veracidade, tanto na prática quanto por persuasão. Ou seja, ela viu, né, muitos fenômenos interessantes e também ela tem uma filosofia por trás disso. Pelo bem do espiritualismo, deixei minha casa, uma vida fácil e minha sociedade civilizada, tornei-me errante sobre a face da terra. Jamais havia visto minhas esperanças realizadas, além das expectativas mais sanguíneas, quando, em meu desejo inquieto por mais conhecimento, minha estrela infeliz trouxe-me às Américas. Então, ela está falando que jamais já havia visto minhas esperanças realizadas, né? Então, será que a América é um bom lugar para o espiritualismo? Ela está questionando. A gente pode pensar nisso, certo? Então, por que trouxe a América, né? Certo? Porque era um país de várias manifestações espirituais. Bom, sabendo que este país era o berço do espiritualismo moderno, vim da França para cá com sentimentos não muito diferentes dos de um muçulmano se aproximando do local de nascimento do seu profeta. Esqueceram que nenhum profeta é honrado em sua própria terra. Em menos de 14 meses, desde que aqui estou, a amarga experiência apenas confirmou de forma dolorosamente clara a veracidade imortal dessa verdade. Porque se ela é uma pessoa que busca espiritualidade, espiritualismo e todos os seus manifestações, conhecimentos, e quando ela chega lá
E as pessoas, tem cientistas, tem pessoas grosseiras, tem pessoas fazendo, sim, fraude, entre outras coisas. Então, pouco me fiz na defesa de minha crença. Estou sempre pronta a repetir enquanto me restar um sopro de vida. Mas de que servirá? Então, temos o ditado popular sábio na Rússia: um cosaco sozinho no campo de batalha não é um guerreiro. Ou seja, ela tá reclamando que ela está muito sozinha nessa batalha. Este é meu caso, assim como um de muitos outros pobres desgraçados em luta solitária, cada um dos quais, como um sentinela isolado enviado muito à frente do exército, tem de travar sua própria batalha e defender o posto confiado sem o auxílio de ninguém além de si mesmo. Então a Blavatsky, ela está se sentindo sozinha, ela está se sentindo pouco apoiada, certo? Vamos tentar entender isso. Não há união entre os espiritualistas, nenhuma entente cordiale, como dizem os franceses, ou seja, não tem nenhuma cordialidade, nenhuma solidariedade, nenhum compromisso entre eles. O juiz Edmonds diz há alguns anos que eles somavam em suas fileiras mais de 11 milhões, só neste país. Apesar de que eu acho que ele está um pouco exagerado, mas assim, eu acho que talvez assim, 11 milhões conhecendo as pessoas que às vezes concordam, às vezes não concordam, então daria. Mas uns 5, 6 milhões acho que tá tudo bem. Mas tudo bem. Vamos falar que o juiz Edmonds está certo. E acredito que seja verdade, o que torna tudo ainda mais deplorável. Então, ou seja, mesmo se tenha 11 milhões de pessoas de espiritualistas tentando saber sobre os fenômenos, ainda nós temos uma pouca união. Quando um homem como o Dr. Beard fez e ainda fará, ousa desafiar um corpo tão formidável quanto este, deve haver alguma razão. Seus insultos, grosseiros e vulgares como são destemidos demais para deixar uma partícula de dúvida. Se ele o faz, é apenas porque sabe muito bem que pode fazê-lo com impunidade e extrema facilidade. Ou seja, o corpo espiritualista não é um corpo unido de que respeitaria, que falaria, que encararia esse cientista, que é o Dr. Beard, que ele foi lá. Tem um vídeo meu explicando, depois você pode voltar e ver. E ele fala isso, certo? De uma forma tão convicta, mas nenhum espiritualista se defende. É só a Blavatsky sozinha lá na frente, certo? Então, ano após ano, os espiritualistas americanos permitiram ser ridicularizados e desprezados por todos que assim quisessem, protestando tão debilmente que deram aos seus opositores a mais errônea ideia de sua fraqueza. Estaria errado, então, dizer que nossos espiritualistas são mais culpados do que o próprio Dr. Beard por toda essa ridícula polêmica, porque se os espiritualistas tivessem se defendido, tivessem colocado a boca de um trombone, tivesse falado, se tivesse se posicionado, tivesse falado assim, não, nós não concordamos com você, talvez não cairia nessa ideia ridícula de todo médium virar um mártir, certo? Então a covardia moral gera mais desprezo do que a familiaridade do velho adágio. Então, a covardia moral com certeza, gera mais desprezo, certo? Como podemos esperar, já que nem essas pessoas próprias se defendem, como podemos esperar que um prestidigitador científico como ele respeite um corpo que não se respeita a si mesmo, certo? Fomos nós mesmos que atraímos sobre nossas cabeças essa enxurrada de abuso, lançada por sua mão com a destreza e habilidade de um coquinei londrino embriagado. Eu não sei o que é esse coquinei, depois a gente pode procurar, mas é uma pessoa embriagada, Então, ele faz qualquer coisa para ir contra os espiritualistas e os espiritualistas são atingidos, certo? Minha humilde opinião é que a maioria dos nossos espiritualistas tem medo demais de sua respeitabilidade quando são chamados a confessar e reconhecer sua crença. Concordará comigo se eu disser que o temor diante do aeropago social está tão profundamente enraizado no coração do povo americano que tentar arrancá-lo seria o mesmo que tentar abalar todo o sistema da sociedade de alto a baixo. Então, esse aeropago é como se fosse um púlpito, ou
como fosse um teatro, certo? Então, se eu confessar a minha crença espiritualista, será que, que eu vou me sentir abalado, certo? Eu vou me sentir ridicularizado, certo? Essa que é a ideia. Então, né, exatamente, ó, a respeitabilidade e a moda, né, que vamos continuar. Já levaram mais de um materialista convicto a escolher por mera aparência a igreja episcopal e outras congregações ricas, mas o espiritualismo ainda não é moderno e nem na moda. E aí reside o problema. Apesar de seus imensos e crescentes números, ele ainda não conquistou o direito à cidadania. Os principais líderes não estão vestidos de púrpura e ouro, nem em trajes finos, pois, não diferente do cristianismo, no início de sua era, o espiritualismo conta em suas fileiras muito mais humildes e aflitos do que poderosos e ricos desta terra. Então, essa é que é a ideia. O espiritualismo, ele não tem respeitabilidade, ele não tem moda. E o materialista, ele vendo todo aquele problema que o espiritualismo estava dando, ele vai para algo que é cristão, que é da moda, que todo mundo no século XIX já era, certo? E ela continua. Os espiritualistas, pertencentes àquelas classes mais abastadas, raramente usarão a sair à arena da publicidade e proclamar sua crença abertamente diante do mundo. Aquele monstro híbrido chamado opinião pública é forte demais para eles. E de quem se importa um Dr. Beard com a opinião dos pobres e humilde? Então, essa é a questão. Se você é rico, espiritualista, você não vai querer na arena da publicidade se proclamar. E o Dr. Beard, ele não se importa quem é um espiritualista pobre e humilde, né? Porque ele é um cientista. Então, o espiritualista pobre e humilde não teria tanta, como nós podemos dizer, não teria tanta frente, né? Não poderia ir de frente contra os argumentos do cientista, certo? Ele sabe bem demais que seus insultos, os termos ofensivos como tolos e idiotas de mente fraca, são acusações de credulidade. Jamais serão aplicados a si próprios por nenhuma das castas orgulhosas dos modernos fariseus, certo? Então, essa que é a ideia, né? Então, quem são os modernos fariseus, né? Ou são os cristãos ou são os cientistas, né? Ok? Bom, espiritualistas, como sabem que são, e talvez já o tenham sido por alguns anos, se porventura prestarem atenção ao insulto, será apenas para responder como um apóstolo covarde diante deles. Homem, digo-te, não o conheço. Porque o espiritualista, ele simplesmente ele sai de fora de cena. Ele não tenta responder, ele não tenta se posicionar, certo? A Blavatsky tentava. Ela está reclamando lá no começo do artigo falando que ela era a única pessoa que estava na frente da batalha, certo? Bom, São Pedro foi o único dos 11 restantes que negou seu Cristo 3 vezes diante dos fariseus, e é justamente por isso que entre todos os apóstolos ele é o mais reverenciado pelos católicos e foi escolhido para governar sobre a mais rica, a mais orgulhosa, gananciosa e hipócrita de todas as igrejas da cristandade. Por quê, né? Ela está dizendo que exatamente são os modernos fariseus, certo? Nenhum cientista vai lá, certo? Se posicionar contra alguma crença cristã ridícula, mas qualquer espiritualismo ou espiritualista ele é criticado, certo? E assim, meios cristãos e meios crentes, na nova dispersação, a maioria desses 11 milhões, em meio ao cristão, né, e meios crentes na nova dispersação, a maioria desses 11 milhões de espiritualistas permanece com um pé no limiar do espiritualismo e outro firmemente apoiado nos degraus que conduzem aos altares de seus lugares de culto na moda. Sempre possa saltar para abrigo destes últimos em tempos de perigo. É que isso acontece. O espiritualista, ele fala, eu estava fazendo lá minha sessão mediúnica, mas se me ridicularizar, eu pulo pro cristianismo. É isso que está acontecendo. Certo? Continuando. Então, na última parte, tá? Sabem que, sob o manto da tamanha respeitabilidade que o cristianismo tinha no século XIX,
estão perfeitamente seguros que quem ousaria acusar de estupidez crédula um membro pertencente a certas congregações elegantes. A sombra poderosa e sagrada de qualquer um desses pilares da verdade, todo crime hediondo pode, em questão de instante, transformar-se apenas em uma leve e insignificante transgressão da estrita virtude cristã. Então, ela está falando, por isso que os espiritualistas são muito divididos, certo? Eles estão sendo ridicularizados por cientistas, eles se apoiam no cristianismo institucional. Então, essa aqui é uma crise que está tendo, certo? E o espiritualista rico não vai falar. O espiritualista pobre não vai ir contra o cientista, certo? Então, o Júpiter, né, com todas as suas incontáveis travessuras, né, ela vai fazer uma analogia com o cristianismo, digna de Dom Juan, jamais deixou de ser considerado pelos seus adoradores o pai dos deuses. E isso a gente termina, né? Então, a Blavatsky está fazendo uma crítica aos espiritualistas e à sociedade americana, certo? A gente pode resumir que os espiritualistas são desunidos, certo? Que qualquer cientista que nem faça uma análise decente pode ridicularizá-lo. Os espiritualistas, eles são pessoas com um pé no espiritualismo e outro no cristianismo, certo? E que qualquer coisa eles pulam pro cristianismo e ficam lá porque o cristianismo é uma religião da respeitabilidade e da moda, como até hoje é, certo? Então, muito interessante a crítica dela e espero que você tenha gostado do meu vídeo. Dá um joinha e compartilha com alguém pra gente começar a estudar, tá bom? Muito obrigado. Até mais.